terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, irmãos? Vamos ao Senhor. Deus gracioso, Deus de misericórdia e graça, obrigado, porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça de nos congregarmos como teu povo para ouvirmos, aprendermos e sermos instruídos, ó Deus, a respeito das Escrituras e a respeito do Evangelho, Deus, que é o cerne de toda a fé cristã. Senhor, nos conduza nesta tarde. Opere, ó poderoso Deus, no coração dos meus irmãos, abrindo o entendimento, ó Deus, e compelindo, moldando as vontades, as afeições, ó Deus, para que sejam direcionadas completamente a Cristo, Senhor. A mim, um miserável, pecador, ó Deus, que também carece da graça que vem através do Evangelho. Auxilie-me, ó Deus, para que a Tua palavra seja anunciada, proclamada, ó Deus, com poder, autoridade e graça, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fale conosco, ó Deus, e nos abençoe. Amém, irmãos? Então, irmãos, falar a respeito do Evangelho, né, como os irmãos têm conhecimento, nosso tema é o que é o Evangelho. Uma das coisas completamente necessárias para que a gente perceba e compreenda, para que entendamos o que é o Evangelho, há uma necessidade de a gente primeiro fazer uma espécie de panorama. Os irmãos sabem, provavelmente, acho que alguns provavelmente saibam, né, que a palavra evangelho, né, vem de evangelizomai, vamos dizer assim, o evangelho, que é boas novas. Mas só que, se é boas novas, a questão é, por que essa mensagem é boas novas? Porque quando a gente fala sobre alguma boa notícia, boas novas, boa notícia, boa mensagem, uma notícia interessante e importantíssima, é necessário que a gente primeiramente saiba por que aquilo é boa nova. E, por exemplo, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, o modo como o apóstolo Paulo arruma essa carta, razão pela qual alguns têm entendido que Romanos acaba sendo uma espécie de tratado teológico, é por quê? Porque quando, por exemplo, a gente olha a estrutura ou a sistemática dessa carta, nós podemos apontar duas grandes divisões na carta. Você tem uma divisão que é completamente doutrinária, podríamos entender assim, que é do capítulo 1 ao capítulo 15, e outra parte que seria completamente prática, que é do capítulo 12 ao capítulo 16. A primeira divisão, que seria a parte mais doutrinária, digamos mais teológica, algo assim, ela começa, por exemplo, com o desejo do apóstolo Paulo se apresentando à igreja de Roma com o objetivo de proclamar o Evangelho para aqueles irmãos, mas o ponto principal é que o apóstolo Paulo, ele não queria necessariamente, o objetivo principal dele não era estar com os irmãos de Roma, o objetivo principal dele era ir para a Espanha. Se ele queria ir para a Espanha, ou a antiga Península Hispânica, que cobre, por exemplo, Portugal, ele queria chegar naqueles irmãos. Mas Roma estava bem no caminho, e Roma seria uma base importante para que o apóstolo Paulo se fixasse, se estabelecesse, para depois ir para a Espanha. Mas também Paulo queria obter apoio financeiro também dos irmãos, para que ele pudesse então proclamar o Evangelho na Espanha. Nesse sentido, o apóstolo se apresenta como enviado, mensageiro, escravo, servo, e depois ele declara lá no versículo 15 de que ele estava pronto para anunciar o Evangelho aos irmãos de Roma,
E não simplesmente isso, mas depois, no versículo 16 e 17, Paulo fala algo sobre esse evangelho. Ele diz que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque é no evangelho onde se revela a justiça de Deus. E ele depois cita Abacuque 2:4, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, algo interessante, por exemplo, aqui é que Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho. E a primeira questão que podemos fazer, por exemplo, Paulo diz que não se envergonha do evangelho. Qual seria a razão? Então, era de que no mundo pagão, qual Paulo estava ali para proclamar o evangelho, no mundo gentio, eles entendiam e tinham alguma perspectiva, por exemplo, influenciados tanto pela filosofia platônica, por exemplo. Platão era aquele que entendia que existe uma divisão rígida entre a matéria e, diríamos, o mundo espiritual, por assim dizer, ou imaterial, e que a matéria é essencialmente má. Sendo a matéria essencialmente má, Deus, que é o ser perfeito, ele não podia se misturar com a matéria. Só que o Cristo anunciado, o Deus anunciado pelos cristãos, é o Deus que tornou-se carne, fez parte da matéria da humanidade. Ele tomou para si um corpo. Mas, como assim? Isso seria completa fraqueza. Esse Deus parece que não é tão puro como deveria ser na nossa concepção. Deus não se mistura, não toca com a matéria. Daí Platão entendia que o corpo é uma espécie de prisão para a alma. É a alma que se libertar em qualquer ocasião do corpo. Lá você procura uma forma de escapar do corpo de uma prisão. Ela quer ser mais livre, mas o corpo não a permite ser mais livre. Então Paulo diz assim: olha, os cristãos hipócritas, o Deus que nós adoramos fez-se carne. Pegou na matéria, envolveu-se com a matéria, e ele tem um corpo humano, algo material. Não aparência de homem, mas ele é homem, tornou-se homem. E não simplesmente isso, mas também esse mesmo Deus que vocês dizem que salva, é alguém que também foi morto com a pior, das sentenças, que era reservar aos piores criminosos. Foi morto numa cruz. Então, ele não só confundido com o criminoso, mas também parece ser completamente fraco, porque acabou sendo crucificado, morreu numa cruz e os homens ali o levaram. Ou seja, o que todo esse panorama faz com o Evangelho? Tipo assim, não, vocês estão acreditando numa mentira qualquer. Estão acreditando numa grande mentira, numa grande charada, e por essa razão é que vocês tinham razão de se envergonhar. Paulo fala aos irmãos de Corinto, por exemplo, capítulo 1 de Coríntios, onde ele vai explicar um pouco, a respeito disso, dizendo que os judeus, por exemplo, buscam sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós anunciamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo é aquele que vocês acham que é loucura acreditar na mensagem da cruz, só que é essa mensagem que vocês acham como sendo loucura, que é o meio pelo qual, o instrumento pelo qual os homens são salvos. Então Paulo relata aos cristãos: eu não me envergonho dessa mensagem. Então o Evangelho, como boas notícias ou como boas novas, ele tem um panorama antes. E é isso que o apóstolo Paulo faz, voltando para Romanos. Versículo 16, versículo 17 do capítulo 1, Paulo fala sobre esse evangelho que salva os homens. Só que depois ali Paulo introduz uma sequência onde o apóstolo Paulo é como se interrompesse o anúncio do evangelho para abordar sobre pecado. Ou seja,
do versículo 18 do capítulo 1 ao capítulo 3, no versículo 20, Paulo trata a respeito do pecado, porque no versículo 21 do capítulo 3, ele retoma, como se fosse que reescrevendo de novo, Romanos 1, 16, 17. Então, ponto que poderíamos levantar essencialmente é por que antes de Paulo ter que retomar de novo o assunto a respeito do Evangelho, ele trabalha um ponto relacionado com o pecado. Esse procedimento, por assim dizer, ele nos ensina alguma coisa completamente importante. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus que salva os pecadores. Mas antes que o Evangelho brilhe, antes que o Evangelho seja compreendido verdadeiramente como esse poder para salvar, é necessário que seja demonstrado a completa incapacidade do homem para poder salvar a si mesmo. Então, por isso que Paulo, se no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele apresenta uma prévia sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para poder salvar. No Evangelho se revela a justiça de Deus. Vai mostrar, então, quais são essas pessoas que o Evangelho é para eles justiça. Por quê? Então, são indivíduos pecadores, são indivíduos rebeldes a Deus, que se opõem a Deus e completamente incapazes de resolver o seu problema. Ou seja, não são indivíduos que têm alguma justiça ou indivíduos que podem contribuir a alguma coisa. Não, são indivíduos que eles se revoltam completamente contra Deus e sobre eles repousa a sentença divina de condenação e, consequentemente, estão condenados. De tal maneira que só uma coisa pode resolver o problema deles. E isso que pode resolver o problema deles é o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho não é uma medida, não é um meio, não é um instrumento que os homens inventaram para se reconciliarem com Deus. Não, o Evangelho é de novo. Deus vindo e fazendo o quê? Resolvendo de novo a rebeldia desses homens, resolvendo de novo o problema desses homens e reconciliando ele consigo mesmo. Então, o Evangelho, como boa notícia, ele é boa notícia essencialmente nesse tipo de contexto. É boa notícia essencialmente diante da ideia de que os homens estão perdidos, ou os homens foram criados por Deus para terem alguma relação com Deus, só que esses homens caíram em Adão e sobre eles pesa a sentença divina de condenação eterna. E no tempo, esses homens continuam a pecar, a se rebelar contra Deus, estão debaixo do juízo de Deus, de maneira que vão para o inferno, e essa condição toda deles, com uma sentença cravada de morte eterna, é a condição dos homens, é a condição da humanidade. Sem esperança nenhuma, completamente em trevas, entregues à sua própria sorte e ao poder do pecado e de Satanás, e que se alguma ação externa, se alguém não envolver com poder suficiente para poder resolver, esses homens estão perdidos. E qual é a solução? É o Evangelho. Então, nesse sentido, meus irmãos, o Evangelho, então, seria o quê? Pegando para o que Paulo fala, o Evangelho como sendo o poder de Deus. Então, o Evangelho nada é mais senão o relato que a Escritura faz de como Deus entrou na história, como Deus interveio na vida humana, como Deus interveio na condição dos pecadores que fugiam de Deus,
Não eram indivíduos que buscavam a Deus, eram sensíveis a Deus, não. Eram indivíduos que se fugiam, iam para o mais distante possível que eles pudessem de Deus, mas Deus vem, intervém, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de morrer na cruz do Calvário e resolver ou pagar a dívida dele. Então, o Evangelho é essa intervenção divina na história e na vida da humanidade, com vista a levantar de novo os homens do fosso da lama na qual se encontravam, para de novo restabelecer-se a sua relação com Deus. Então, nós vamos, eu vou aqui passar alguma espécie de panorama do que é o Evangelho, ou seja, uma definição, mas com tópicos, e vamos abordar cada um desses tópicos, então, que vamos aqui passar. Então, as boas novas, se os irmãos quiserem escrever, as boas novas são a verdade de que o Deus único, verdadeiro e santo, as boas novas são a verdade de que o Deus único e verdadeiro e santo, primeiro, nos criou a sua imagem para que o conheçamos, porém, o que é que nós fizemos? Pecamos e nos separamos dele. Então, as boas novas começam a cobrir isso. Primeiro é que há um Deus que é único, não é um dos deuses que existe, é o único Deus verdadeiro, e esse único Deus verdadeiro é também santo. E o que é que ele fez? É um Deus que nos criou a sua imagem para que o conheçamos. Porém, o que é que nós fizemos? Nós pecamos e nos separamos dele. Então, esse é o primeiro ponto. A Escritura dá testemunho abundante a respeito do fato de que só há um único Deus verdadeiro. Os irmãos, por exemplo, podem ver lá o Shema, o Deuteronômio 6, 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, a afirmação bíblica é: há um único Deus, e esse único Deus nos criou. Esse Deus que nos criou, Ele nos criou para o quê? Ele nos criou com o objetivo de nós termos alguma relação com Ele. Vamos agora voltar na imagem do Éden. Deus criou Adão e Eva, o primeiro Adão, posteriormente Eva, e Deus cria a humanidade ali, obviamente, em Adão e Eva, depois lhes é dado o mandato para que frutificassem, para que preenchessem a terra. Então, a imagem que eu posso dar para os irmãos é o quê? Você tem o mundo todo criado, mas o mundo todo criado, o universo todo criado, Deus separa uma parte especial desse mundo todo criado, que é o Éden. O Éden está funcionando ali essencialmente, porque ali onde Deus coloca Adão e onde Deus entra em aliança com Adão, o Éden funciona aqui como uma espécie de templo, uma espécie de lugar de encontro cultico, de serviço religioso do homem com Deus. E ali o objetivo era que Adão e Eva, enquanto imagem e semelhança de Deus, eles espalhassem essa imagem e semelhança para o mundo, ou seja, eles pudessem multiplicar a imagem de Deus no universo. Ali, eles mantêm a relação normal com o Senhor, nosso Deus, só chega uma ocasião que esses homens decidem fazer aquilo que Deus havia proibido, obviamente
pela sugestão de Satanás. E assim que Deus nos disse. Então, Satanás vem, obviamente, com o objetivo de perverter o conteúdo, perverter a autoridade do próprio Deus como aquele que determina o certo e o errado. Mas diz assim, vocês também podem determinar, vocês também podem ter autonomia na vossa própria razão para determinarem o que é certo e o que é errado. Então, Deus sabe que o dia que vocês tocarem isso ali, não, vocês não morrerão. O que vai acontecer convosco serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E, obviamente, a Eva aceita a sugestão de Satanás e, posteriormente, de forma voluntária, sem coerção nenhuma, Adão também acaba pecando igualmente, seguindo a sua mulher. São expulsos do Éden. Então, eles que foram criados para terem uma relação com Deus, pecam. E depois de terem pecado, a relação com Deus é quebrada. E não só Adão e Eva, mas toda a humanidade, porque Adão e Eva estavam ali nos representando como cabeças federais, como os nossos representantes legais diante de Deus. Então eles pecam e a maldição recai sobre eles. Deus começa a aplicar ali neste momento a morte, obviamente, que é tanto a morte espiritual e a separação deles com Deus, quanto a morte física, que foi, diríamos assim, gradualmente se evidenciando com a própria fragilidade do corpo até chegarem à morte. Então, os nossos pais, portanto nós, Deus nos criou com o objetivo de o adorarmos, com o objetivo de lhe servirmos. O Salmo 103, ele diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então a ideia tanto é aquela mesma de que Deus nos criou, não somos nós que nos criamos a nós mesmos, Deus nos criou com o objetivo de mantermos alguma relação com o próprio Deus. Então, depois de Adão e Eva pecarem e Deus os expulsar ali do jardim, você pode agora olhar, na verdade, para aquela descrição do apóstolo Paulo que ele faz. Sim, tem tanto, diríamos assim, tanto a de Gênesis 3, onde é descrito completamente a condição do próprio homem, quanto as várias falas, os vários anúncios a respeito da condição do homem. E é nesse contexto onde a gente também, o homem criado à imagem de Deus, peca. Só que ao ter pecado, a separação entre ele e Deus é posta, e esse homem passa a ser governado completamente pelo pecado. O homem não deixa de ser imagem e semelhança de Deus depois do pecado. Continua a ser imagem e semelhança de Deus, porque o que determinava ou o que diferencia o homem dos animais, do pau e da pedra, é o fato de que o homem é imagem e semelhança de Deus. Só que esse homem, que em sua essência é imagem e semelhança de Deus, por conta do pecado, o que aconteceu com ele? Essa imagem e semelhança de Deus não foi destruída, mas foi corrompida. A sua mente foi completamente afetada e, por conta da sua mente ser completamente afetada pelo pecado, é onde ele tem essa disposição. Por exemplo, Paulo descreve no capítulo 1 de Romanos, os irmãos podem ir lá acorrer, vamos ler aqui algumas coisas. Romanos 1. Então, você vê que Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 18, como já pontuei há pouco tempo, até o capítulo 3, vai falar sobre a condição do homem enquanto separado de Deus. Então,
O ser humano, depois de ter pecado contra o Senhor, de ser rebelado contra a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu, se rebelou contra a ordem do Senhor, contra a autoridade de Deus de determinar o certo e o errado, e aconteceu, o pecado afetou completamente o homem, afetou a sua mente, afetou as suas vontades, as suas afeições, ou seja, tudo no homem foi completamente afetado. Então, aqui, a descrição que o apóstolo Paulo faz aqui é que o homem natural, por exemplo, versículo 18, porque no céu se manifesta a lei de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, por quanto de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Só que aqui, o que você tem aqui, primeiro, vamos dizer assim, Deus, ao ter criado o homem, o que Deus fez? Deus colocou um conhecimento seu, tanto no homem quanto na criação de forma geral. Ou seja, é possível obter, ou, digamos assim, a linguagem provavelmente não seria essa de possível obter, ou seja, o homem sabe, o homem tem o conhecimento de que existe Deus. Existe um ser criador, é o que Paulo está querendo declarar. Existe Deus, existe um ser criador, e tal conhecimento é obtido pela criação. Aquilo que posteriormente em teologia se chama de revelação geral. Se você olhar para o Salmo 19, o Salmo lá diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Uma noite, declaração outra noite, ou seja, a criação é, como alguém havia dito, é o pregador, é mudo de Deus. Então ela, sem movimento nenhum, sem escrita nenhuma ou algo assim, mas ela anuncia que existe um Deus, o universo não criou a si mesmo, ou seja, quando nós olhamos para o universo, a beleza que nele existe, o universo diz, não olha para mim, eu não criei a mim mesmo. A beleza que é em mim não tem um fim em si mesmo. Ela visa proclamar a glória do que me criou. Então, vamos dizer assim, pela criação, o homem consegue perceber que a criação não criou a si mesmo, mas o que é que o homem faz? Por conta do pecado que o afetou completamente, ele nega esse conhecimento. Ele se rebela contra esse conhecimento. Então, o pecado fez com que o homem se separasse de Deus, e não só se separasse de Deus, mas ele virasse uma espécie de inimigo combativo contra o próprio Deus. Paulo aqui descreve um homem que ele não é inocente, ele não é alguém passivo na sua rebeldia contra Deus, não, mas ele é culpado, porque ele é alguém que intencional, constante e regularmente nega o conhecimento que ele tem sobre Deus, que advém, quer obviamente na natureza, quer obviamente em si mesmo. Paulo fala no capítulo 2 de Romanos aqui. Então, como diria Calvino, o velho e bom Calvino, diria, o homem foi criado com o semen religionis, ou seja, a semente da religião, e também foi criado com os sensos divinitatis, ou o senso da divindade. Ou seja, o homem é essencialmente religioso, e o homem igualmente é alguém que
e tem o senso do divino. Então, por isso que o que o homem faz é a troca do objeto da adoração. E com a troca do objeto da adoração, isso molda completamente toda a sua vida. Tudo que ele vier a fazer mais tarde vai ser com base nesse elemento principal do modo. O ponto então é o que, irmãos? É que o homem foi criado por Deus para que o ponto que o movesse no seu ser mais íntimo, no seu coração, o elemento que o movesse fosse o desejo, fosse o impulso de fazer o quê? De dar glória a Deus. E o pecado essencialmente é o quê? É não dar glória a Deus. Em tudo quanto faz o homem, em tudo quanto pensa, em tudo quanto projeta, vive e o conduz, ele quer tirar Deus da equação e quer colocar ou a si mesmo ou as outras criaturas, que é o pecado que Paulo denuncia, obviamente, aqui, a idolatria. Então, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, eles dizem que não, Senhor, nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós queremos que nós mesmos, ou uma outra coisa qualquer, reine sobre nós. O homem separa-se de Deus. O homem torna-se completamente corrompido pelo pecado e por essa razão o homem passa a ser dominado. E o decreto de Deus aqui, por exemplo, em Romanos, é o quê? É que então Deus diz, ok, você quer viver em pecado, você não quer viver nesse, tá bom. Que o pecado reine sobre você. Então o pecado, como se fosse assim, torna-se um senhor completo sobre o homem, como um animal selvagem que o despedaça completamente. Então, você tem isso. O Evangelho, então, começa com o quê? Começa por isso. Deus te criou, só você fez o quê? Você pecou, se separou dele. E qual é a condenação? Qual é o peso sobre você? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por essa razão, todos estão debaixo da ira de Deus. De novo, esse homem, ele não é passivo na sua rebeldia. Ele é ativo. Ele intencionalmente não quer Deus. Então, que a gente às vezes ouve por aí e diz, não, mas o Flávio mesmo é alguém muito sensível ao Senhor. Por mais que ele não vive para Deus, mas ele até tem respeito, até não. O relatório bíblico é que ele não tem respeito por Deus. Porque se ele tivesse respeito por Deus, ele viveria de acordo com o que Deus ordena. Ele é um rebelde completo para com o Senhor. Essa é a condição do homem que as boas novas relatam e descrevem. E o segundo ponto, então, é que Deus, então, que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem pecou e se separou dele. O que acontece? Deus, em seu amor, se tornou homem em Jesus Cristo, viveu perfeitamente, cumpriu a lei e morreu como sacrifício. Então, Deus, em seu amor, se tornou homem em Jesus Cristo, viveu perfeitamente, cumpriu a lei e morreu como sacrifício. Então, nosso primeiro ponto foi o fato de que acontece. O homem que foi criado para viver para Deus, o que acontece essencialmente é o quê? É que esse homem que foi criado para viver para Deus se rebelou, se revoltou contra esse Deus, está morto. Como o apóstolo Paulo diz, mortos em delitos e pecados, Efésios 2. Então está morto. Ele não quebrou um dedo, não quebrou o pescoço, não está com uma grave enfermidade, não, ele está morto. Semelhança de um Lázaro, está morto. Nós podemos chorar diante do morto, podemos colocar a melhor comida diante deles, implorar, por favor, coma só um pouco. Olhem aqui os teus filhos,
estão tristes, olha aqui os seus pais, olha aqui os seus irmãos, olha aqui os vizinhos. Ele está morto. Para ele, nada diz, porque ele não tem consciência nenhuma a respeito do que está ao seu redor. Então, o homem natural, a Santa Bíblia está morto, completamente morto. Então, esse homem está completamente morto, está debaixo da ira de Deus, morto, não pode fazer nada por si mesmo, não pode fazer nada a respeito da sua própria condição. Como é que esse homem morto pode ser liberto dessa condição? O nosso ponto a seguir, então, é que Deus, o que Deus faz? Em seu amor, se tornou homem em Jesus Cristo, viveu perfeitamente, cumpriu a lei e morreu como sacrifício. Então você tem, por exemplo, João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, ele diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, qual terá sido a razão por que Cristo encarna-se? Ou por que Deus, Jesus Cristo, encarna-se? Então, como nós já dissemos, irmãos, o ser humano está morto. O ser humano sem Deus, sem Cristo, está perdido, sem esperança nenhuma e sem condição de poder resolver o seu próprio problema. O que acontece? É que o problema que o homem criou ao ter se rebelado contra Deus é um problema que homem algum poderia resolver. Homem algum poderia resolver. É um problema de valor eterno. É um problema tão grande que não importa o que o homem fizesse, não importa como o homem pagasse, não importa quais presentes o homem oferecesse. O salmista fala de que nem que alguém tentasse resgatar a alma, acho que do seu irmão ou assim, não seria possível, porque a redenção da alma é caríssima. Ainda que desse toda a sua fazenda, se esgotaria e não começaria a pagar. Se eu, Abias, fosse para a cruz e morresse pelos meus pecados, eu não morreria pelos meus pecados, não. Eu começaria a pagar pelos meus pecados. Lá seria o início da punição eterna. E continuaria por séculos mais séculos a sofrer a punição. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa a um Deus infinito. E a forma de resolver essa ofensa ao Deus infinito era por meio de um sacrifício que tivesse também valor infinito. Essa é a razão pela qual o próprio Deus encarna-se. Ou seja, que o mediador, o redentor do povo de Deus tivesse que ser tanto homem quanto Deus. E se nos perguntassem por que o Redentor tinha que ser tanto homem quanto Deus, por que Deus não talvez instalasse só algum dedo e dizer, está tudo consumado, acabou, resolvemos. O ponto é que o pecado foi cometido pelo homem. Então o pecado tinha que necessariamente ser punido no homem. Mas ao mesmo tempo, há a necessidade de que o Redentor tivesse que ser Deus completo também, porque só Deus é que poderia dar algum valor infinito, eterno e incalculável a esse sacrifício. Então, quem se rebelou contra Deus é o homem, mas só que a rebeldia do homem criou um problema de valor infinito, porque ofendeu a glória de Deus infinito. Então o homem tinha que ser punido, mas ao mesmo tempo esse homem não teria condições nem de pagar por si, nem de pagar pelo resto da humanidade. Porque as condições para a redenção são altas, são elevadas, que o homem desassistido, por assim dizer, só o homem não conseguiria fazer. Por isso que o Redentor tinha que ser tanto Deus quanto homem. E o que nós estamos a ler aqui é que Deus em seu amor veio para resolver isso, na pessoa de Cristo. O que Cristo fez? Cristo primeiro viveu uma vida
perfeita, porque para resolver o problema do pecado é necessário uma obediência completa. Não é obedecer 9 dos mandamentos, mas é obedecer 10 dos mandamentos. Então, tinha que ter uma obediência perfeita. Uma obediência imperfeita não seria admitida diante de Deus, não seria aceita diante de Deus como pagamento pelo sacrifício. Isso é diferente da nossa obediência hoje a Deus. A obediência do crente, mesmo sendo imperfeita, é agradável a Deus. Mas a obediência que deveria garantir a redenção tinha que ser perfeita. Não tinha que ter imperfeição nenhuma. Por isso que o mediador, como dizem as escrituras, ele era sem pecado. Então, Cristo obedeceu completamente. Viveu uma vida perfeita, sem pecado algum. Nem em sua mente, em seu coração, nem nas suas ações. Não se encontrou um pecado no mediador. E depois, ele cumpriu a lei. A lei que os homens quebraram, a lei que Adão e Eva quebraram no Éden, Cristo cumpriu aquela lei de forma completa. Paulo fala em Romanos 7 de que o mandamento era para a vida. Só que depois do pecado, o homem já não conseguiria olhar para o mandamento como sendo um instrumento para a vida, um meio para poder viver. Para Adão era isso. Adão estava em aliança com Deus, ele deveria obedecer de forma pessoal para alcançar a salvação, para garantir a vida eterna a si e aos seus filhos. Adão não tinha vida eterna lá no Éden, mas se ele obedecesse, então ele alcançaria essa vida eterna. Só que ele peca. Então Adão perdeu a sua relação que ele tinha com Deus e não conseguiu alcançar algo que é a vida eterna. O que Cristo vem e faz? Cristo resgata a comunhão que Adão tinha com Deus e conquista o que Adão não conseguiu conquistar, que é a vida eterna para o seu povo. Por via de quê? Por via da sua obediência completa, perfeita. E ao ter morrido na cruz do Calvário, Cristo morreu como sacrifício. Essa é, portanto, as boas novas. Ou seja, eu estava perdido, completamente destruído, sem esperança, sem condição de poder salvar a mim mesmo. O que Deus veio e fez? Veio, entrou na história, enviou o seu filho, morreu, viveu a vida que eu tinha que viver, obedeceu a lei que eu tinha que obedecer, ofereceu a si mesmo como sacrifício e aplacou, apaziguou, resolveu e afastou de mim a ira de Deus. Isso é que Cristo fez. Né? Hebreus 4,15 fala essencialmente sobre esse Cristo que era sem pecado, e Mateus 5,17 fala de Cristo como aquele que vinha para cumprir perfeitamente a lei, obedecer a lei, e que a sua morte era uma morte vicária, era um sacrifício pelos pecados. O ponto aqui é a importância de entendermos essa ideia de ser uma morte vicária. É para dizer o quê? É para dizer que a morte de Cristo tinha o objetivo de ser uma morte substitutiva. Ou seja, Cristo veio para morrer não por conta dele, não por conta de algo que ele terá feito, não por conta de algum pecado seu. Não, Cristo veio e morreu por conta do pecado de outro, por conta da desobediência do outro, por conta da condenação que pesava sobre os outros. É nesse sentido, por exemplo, que nós vemos lá em Isaías 53, 4 e 6, nós podem observar, mas onde o profeta nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Cristo foi castigado. Não foi castigado por conta de algo que ele fez. Não foi castigado por conta de algum cometimento seu. Não, foi castigado por conta
de algo que outro fez, que é o ser humano. Então, enquanto ele era castigado, o que acontece com aquela pessoa por quem ele mora? A paz vem sobre ele. Ou seja, é na morte de Cristo, é no sofrimento de Cristo, onde o homem pecador que crê é reconciliado com Deus. Então a morte de Cristo ela tem o objetivo de substituir, ou seja, entra e é punido para que aquele que deveria ser punido receba os benefícios. Vamos ler um texto que acho que tinha alguma importância aqui de fazer menção mesmo e olhar. É 2 Coríntios 5, 21. Segundo Coríntios 5, 21. Se os irmãos olharem a sequência toda, o apóstolo aqui obviamente está a falar sobre o show da reconciliação e por ali vai. No versículo 20 ele diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. O fez. Deus o fez pecado por nós. Ou seja, a ideia aqui não é que Cristo foi transformado em um pecador. Mas a ideia é que Cristo foi tratado como se fosse um pecador. Então aquele que não conheceu o pecado, aquele que pessoalmente não tinha nenhuma iniquidade, nenhum pecado pesando sobre ele, Deus, por conta dos pecadores, o tratou como se fosse um pecador. Para que quê? Para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui tem um conceito muito importante de justiça de Deus, que também Paulo menciona lá em Romanos 1, 17, quando ele diz que nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus, que o termo grego é mais ou menos assim, de kaiosnes, seos, ou justiça de Deus. E a pergunta é, o que Paulo quer dizer com a ideia de justiça de Deus? Imaginem comigo, vamos dizer assim, você tem um livro, onde no livro tem a parte de débitos e a parte de créditos. Ou seja, tem a parte das dívidas e a parte dos teus recursos ou do teu patrimônio. Ou, se quisermos claramente mudar a imagem dentro aqui da salvação, coloca aqui, tem as boas obras e tem as más obras. Os judeus, por conta da percepção que alguns tinham, que era possível ser salvo por meio de boas obras, eles entendiam o quê? Eles entendiam que esse livro, Deus mantém um livro sobre cada um de nós. E nesse livro tem a parte das boas obras e a parte das más obras. E esse livro, o que vai acontecer? Quando você peca, Deus coloca má obra. Quando você obedece, Deus coloca boa obra. E lá no fim, no dia do julgamento, o judeu pensava como? E alguns gentios também diziam, ok, Deus agora vai pegar as boas obras, as más obras, e vai colocar numa balança, e vai medir. Se as más obras medirem mais, você vai para o inferno, vai ser condenado. Se as boas obras medirem mais,
você vai então para o céu e será salvo. Só que, quando a gente olha para a Escritura, o que acontece? Até poderíamos ter um livro nosso, porque Apocalipse fala que no último dia serão abertos os livros também. Mas só que o que acontece? É que, nesse livro que nós temos, o meu livro, o teu livro, e o livro de qualquer ser humano, só está cheio de mais obras, só está cheio de dívidas, só está cheio de problemas, ou seja, não há nada de colocar na balança. O que Deus faz para resolver o problema desse indivíduo que só tem dívidas no seu livro? Deus faz o quê? Olha, diríamos assim, no livro de Cristo, mais ou menos, também só tem que boas obras, só tem justiça, só tem retidão, só tem obediência para com Deus. Não tem dívida nenhuma, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. O que Paulo vai dizer aí como sendo justiça de Deus? É assim, Deus pega essas coisas, essa obediência, essa submissão, esse cumprimento da lei de Cristo, ele pega a obediência, a justiça e a retidão de Cristo e coloca aonde? Na conta do pecador. De tal maneira que não passa a ser um livro onde tem agora boas e más, para ser um livro onde só contam boas obras. A ideia então é o quê? É que justiça de Deus, não diz assim, é que Deus pega a justiça de Cristo e coloca na conta do pecador, através da quê? Através da fé que esse homem deposita no Senhor Jesus. Então, quando Paulo diz aqui que nele fomos feitos justiça de Deus, é que através da obediência de Cristo e pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus, o que acontece? O que acontece é que nós, aquele que crê, Deus passa a olhar para ele como alguém reto, como alguém completamente obediente, como se fosse um indivíduo que nunca cometeu nenhum pecado. Não porque nunca cometeu, mas porque alguém cumpriu, obedeceu completamente e aquilo foi colocado na conta dele. É isso que Paulo está aqui a falar. A morte de Cristo foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Ou seja, Cristo obedeceu e a obediência de Cristo foi colocada na minha conta. Eu desobedeci e a desobediência minha foi colocada na conta de Cristo e Cristo foi punido pela minha desobediência e eu sou abençoado pela obediência do nosso Senhor Jesus. Isso é que é ser feito justiça de Deus. E o Evangelho, então, ele prossegue, o nosso terceiro ponto, é que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e sua obra foi aceita pelo Pai. É o que nós vemos, né? Se os irmãos voltarem um pouco, vamos o nosso texto que nós abrimos no princípio, 1 Coríntios 15. Suportem-me só mais um pouco, temos aqui mais algumas coisitas por falar. Então, o apóstolo, ele vai dizer que, especialmente no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Essa parte já falamos. Cristo morreu pelos nossos pecados, uma morte substitutiva. Mas ele prossegue. Ele diz que também esse Cristo ressuscitou, ou que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, aqui vocês olham alguma coisa importante. Irmãos, aquilo que normalmente a gente chama de estado de humilhação de Cristo, estado de exaltação de Cristo, é completamente importante para a obra de Cristo enquanto mediador. Então, a vida perfeita de Cristo, encarnação, batismo, depois uma vida de obediência à lei, depois morte, sepultamento, ressurreição, isso aqui é completamente importante.
igualmente importante também o resto da coisa. Por quê? Por que o Evangelho, se não passar pela cruz e posteriormente, se não tiver um anúncio a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não é Evangelho nenhum? Porque, como vocês podem perceber, e Paulo enfatiza muito isso, por exemplo, em Coríntios 15, de que se Cristo não ressuscitou, continuamos nossos pecados. Por que a ressurreição de Cristo é importante para o Evangelho? Porque a ressurreição de Cristo é a prova cabal e completa de que o sacrifício de Cristo foi de fato aceito pelo Pai. Se Cristo não ressuscitasse, é como Paulo disse, ainda estaríamos em nossos pecados. Ou seja, a ressurreição é a prova de que Deus o Pai aceitou o está consumado de Cristo como estando de fato consumado. Sem ressurreição não há esperança nenhuma. Não há esperança nenhuma. Então por isso que o Evangelho não é só sobre o Cristo que morreu, é principalmente e efetivamente sobre o Cristo que ressuscitou. Por isso que em Atos, quando os irmãos olham Atos, as pessoas falam o quê? Ressurreição. Ressurreição, ou seja, a mensagem que Atos proclama, que os apóstolos proclamam em Atos, é sobre o Cristo ressurreto. Para dizer o quê? É as primícias. Se Cristo ressuscitou, de fato nosso pecado foi pago. Se Cristo ressuscitou, de fato Deus aceitou. Ou seja, eu creio em Cristo, tenho segurança e confiança completa de que não creio em vão. Por isso, Paulo dizia o quê? Não me envergonho. Não me envergonho. Por quê? Porque eu sei que aquilo que Cristo fez foi aceito. E esse Cristo, ele ressuscita, ascende ao céu e a sua obra é aceita pelo Pai. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é completamente necessária. Nós podemos ver ali o texto de Romanos 4, 25. Ver o que o apóstolo fala sobre a relevância da ressurreição de Cristo. Ele diz, o qual Cristo Jesus, que ele fala um pouco acima, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, se Cristo não ressuscitasse, não haveria justificação. E o que é a justificação? Essencialmente, nós falamos há pouco tempo aqui, é Deus nos considerando como justos. Não é Deus colocando justiça em nós, santidade no nosso interior. Ou seja, a justificação não é infundir justiça em nós, retidão em nós. Não é nos tornar retos e justos. Isso é obra da santificação. Mas a justificação é fazendo o quê? É Deus nos colocando numa outra posição, como se fôssemos justos. Por isso que diz que a justificação é, em outras palavras, uma santidade posicional. Lembram lá os dois irmãos de Noé, Jacó e Esaú? Precisou abençoar o primogênito mais velho. Mas o que acontece? Jacó engana o seu irmão e coloca as vestes do seu irmão. E quando o pai sente o cheiro das vestes de Esaú, abençoa Jacó. Nós somos assim. Nós somos esses Jacós com as vestes do nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que nós somos abençoados por Deus. Porque quando Deus olha para o crente, Deus olha para aquele que crê de fato, Deus olha, ele diz, é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Por isso que a disciplina de Deus para com o crente não é como uma vara fustigando para a condenação, mas é para o aperfeiçoamento. Para que assim como na posição você é visto como Cristo no interior,
você seja costurado no teu interior Cristo mesmo. Você reflita cada dia Cristo no teu próprio interior. Então, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Nós estamos com as vestes brancas, não vestes que nós compramos, não vestes que nós adquirimos, mas estamos com as vestes brancas de nossa justificação que o Senhor Jesus Cristo adquiriu. Então, nós podemos, obviamente, nos alegrar. Deus olha para nós como aqueles que são justos. Deus olha para o crente de fato como aquele que é justo, como aquele que não cometeu pecado algum. Não porque ele de fato não é isso, mas porque alguém fez isso no lugar dele. Quarto ponto. Então, recapitulando, você tem o homem pecador, Cristo encarnando para pagar pelos pecados, Cristo ressuscitando como prova de que o seu sacrifício foi aceito para justificar os pecadores. E depois, você tem aqui outro ponto, Deus envia o Espírito para chamar ao arrependimento por meio do Evangelho. Então, isso nos prova um ponto, o Evangelho é então trinitário. O Evangelho é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo intervindo na miséria humana para levá-los à reconciliação e levá-los novamente à glória. Então, o Espírito, se pudéssemos fazer uma elaboração mais sofisticada, mais teológica, então é a obra da redenção. Você tem Deus o Pai planejando como arquiteto da nossa salvação, Deus o Filho como aquele que conquista, aquele que paga, aquele que morre, aquele que sofre, aquele que conquista a redenção para os eleitos, e Deus o Espírito como aquele que aplica a redenção no coração dos eleitos. E é isso que nós temos aqui. Deus o Espírito então faz o quê? Ele aplica, ele chama os homens ao arrependimento e à fé. O Evangelho, então, até aqui, nós podemos entender que o Evangelho é homem pecador, Deus que intervém para justificar os pecadores, Deus o Espírito Santo, que chama os homens ao arrependimento e à fé, e os homens que se apossam, se apropriam, se lançam nessa mensagem para ser deles, de fato. Então, o Espírito, como nós sabemos, é que o Espírito Santo é aquele que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, e aí versículo 8 ou versículo 11. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, versículo 44, ele está lá a descrever o processo pelo qual os homens chegam à fé. E ele, nesse versículo, diz o quê? Que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E o ponto é, como é que o Pai traz os homens para crerem? O Pai traz os homens para crerem através do Espírito. O Espírito, então, como é que o Espírito chama os homens? Como é que o Espírito chama os homens pelo arrependimento e pela fé para ouvirem essa mensagem? Então, o ponto é, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós estamos pelas ruas, proclamando o Evangelho, lá em casa, nos familiares, o que nós fizemos é anunciar a palavra, pregar a palavra. O que verdadeiramente leva os homens à conversão não é a nossa mensagem. O Evangelho é o meio, o instrumento. Mas aquilo é o simples chamado externo. Eu posso pregar, clamar e gritar o tempo todo, abrir os versículos mais terríveis dessa Escritura sobre o juízo, a ira. Isso não comove o pecador. Isso não faz nada para o pecador. Vai ser tipo aqueles homens lá, que boa notícia, Paulo, sobre isso que ouviremos mais amanhã. É um negócio interessante,
Amanhã acho que podemos ter um próximo encontro. É isso. Isso é o mínimo que podemos despertar no pecador com a nossa proclamação. Mas o que verdadeiramente penetra no coração do homem para levá-lo ao arrependimento e à fé é o Espírito. Então o Espírito Santo faz o quê? Pega essa nossa voz e a transforma como se fosse a voz de Deus no coração do pecador, despertando aquele homem morto, aquele homem completamente insensível para a realidade. O Espírito faz o quê? Pega essa mensagem, entra no coração desse indivíduo e dá-lhe vida. E esse homem, tem pessoas aqui a chorarem por mim, o que é que se passa? Então estou com fome, preciso comer. Os meus filhos estão a chorar, não chorem. Ou seja, para que ele esteja consciente sobre a realidade, o Espírito vem e dá vida para esse homem. Então o Espírito, ele é que chama de verdade os homens ao arrependimento e à fé. O Espírito é que opera no coração, fazendo o quê? Transformando a vontade, aquela vontade escurecida, aquele coração que habita em trevas, o Espírito vem e faz o quê? Dá luz nele. Aquele coração que está morto, o Espírito vem e dá vida. E quando o Espírito vem e dá vida, esse homem percebe o seu estado, compreende o seu estado e pode clamar agora e dizer assim: ai de mim, pecador. Ai de mim, pecador. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos do poder do Espírito para proclamar o Evangelho. Não é a tua sagacidade intelectual, não é a tua capacidade de expor as pessoas que convence os homens pecadores. É o poder do Espírito que convence os homens pecadores. Então o Espírito é que humilha o pecador. O Espírito é que molda, toca no coração do pecador e diz assim, e o expõe à cruz de Cristo e diz assim: tu, grande pecador, vê o quão você ofende o grande Salvador que pagou na cruz do Calvário pelos teus pecados. Esse homem olha o Cristo ensanguentado, ele olha o Cristo morto pelos seus pecados e lamenta o quão vil ele é, o quão perverso ele é, o quão maligno ele é, expondo Cristo ao vitupério e clama por misericórdia e perdão dos seus pecados. Então, o Evangelho, portanto, é também isso. É o Espírito Santo levando os homens ao arrependimento e à fé. Então, meus irmãos, o arrependimento e a fé, se pudéssemos definir rapidamente o que é isso, o arrependimento é o homem olhar para o seu caminho mau, olhar para o seu caminho vil e perverso e dizer assim: não quero mais esse caminho, eu vou para o outro caminho. É sair de um lugar para o outro lugar. E a fé nada é mais do que dizer assim: eu saí daqui para aqui, mas eu não posso garantir nada para mim mesmo. Ele olha para dizer assim: eu me asseguro a ti, ó Cristo, eu me asseguro a ti. Tudo que você fez por mim na cruz do Calvário, é a isso que eu me apego. Eu me apego a ti como a minha única esperança, quer na vida, quer na morte. A fé faz isso. Ela aposta-se, ela lança-se para Cristo. E por fim, então, o Evangelho, nosso último ponto, estamos obviamente a ir para a conclusão. Ao nos arrependermos e crermos, recebemos a Cristo e a vida eterna prometida. Então, o Espírito nos chama ao arrependimento e à fé, e o homem faz o que? Ele crê, ele se arrepende e ele crê, e ao arrepender-se e ao crer-se, ele recebe Cristo e a vida eterna prometida. Nesse sentido é que o homem, então, pelo arrependimento e pela fé, ele é unido a Cristo. Ele passa a ter uma união mística com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo poderia dizer o quê? Eu já estou crucificado com Cristo. E como é que ele estava
estava crucificado com Cristo. Está aqui na terra, Cristo ressuscitou, está assunto ao céu. E Cristo, enquanto Deus está em todos os lugares, mas como é que você está crucificado com Cristo? Ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o que? É pela fé no Filho de Deus. Ou seja, eu estou crucificado com Cristo, eu estou unido a Cristo pela fé. Aquele que não tem fé no Cristo crucificado e ressurreto, ele não está unido a Cristo. E, portanto, não é um legítimo filho de Deus. Não é um filho de Deus. Não é um filho de Deus. Paulo vai enfatizar igualmente essa união com Cristo em Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 8. Como estamos bem próximo aqui, vamos ler o texto. Romanos 6, 3 e 5. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, ele é unido a Cristo, quer na sua morte, quer na sua ressurreição. Que o simbolismo é manifesto pelo batismo. Morte ao descer pelas águas e ressurreição ao levantar. E isso, para Paulo, é que não é só o simbolismo dessa união com Cristo em sua morte e ressurreição, mas também o simbolismo de morrer para a velha vida e levantar para a nova vida. Por essa razão, o arrependimento e a fé que nós lançamos em Cristo traz consigo alguma outra coisa, a própria novidade de vida. Não é possível alguém que diz ter crido no Senhor Jesus Cristo e não viver em novidade de vida, não ter uma vida santa. Não é possível alguém ser colocado numa posição de justificado por Deus, na santidade posicional, e ao mesmo tempo não progredir na santidade